No capítulo de hoje da novela Quem Ama Cuida, alguém manda invadir a casa de Adélia para sumir com documentos importantes e se proteger de um detalhe ainda não revelado, mas Adélia guarda uma cópia em segredo. A mulher do perito Dalto, o profissional cujo laudo fraudado ajudou a condenar Adriana pela morte de Arthur, carrega um segredo que pode salvar a pele da injustiçada, e Diná, a governanta da mansão, pode estar por trás de muito mais crimes do que Pedro imagina. Tudo começa quando o celular de Pedro toca cedo demais numa manhã qualquer. Do outro lado da linha, a voz de Adélia sai trêmula, quase incompreensível de tão apressada. Adélia informa: Pedro, eu preciso te contar uma coisa. Minha casa foi assaltada ontem à noite. Pedro se senta na cama, o sono desaparecendo na hora. Pedro pergunta: Você está bem? Levaram alguma coisa? Adélia hesita, a respiração ainda descompassada do outro lado da linha. Adélia responde: Levaram tudo que sobrou do Dalto. As caixas, os papéis, tudo que eu ainda guardava no armário do quarto. Pedro sente o próprio estômago revirar. Pedro questiona: Tudo? Não sobrou nada? Adélia murmura: Nada que eu tenha visto ainda. Eles reviraram a casa inteira, mas só levaram as coisas dele. Meu dinheiro, minhas joias, nada disso sumiu. Pedro absorve a informação, juntando as peças rapidamente. Pedro murmura: Isso não foi assalto comum. Alguém queria especificamente os materiais do Dalto. Adélia confirma, a voz ainda trêmula: Foi exatamente isso que eu pensei também. Adélia continua, a voz baixando ainda mais: E tem outra coisa, Pedro. Eu acho que fui vigiada nos últimos dias. Um carro estranho ficava parado na rua, várias vezes, sempre no mesmo horário. Pedro sente um arrepio ao ouvir aquilo. Pedro pergunta: Você chegou a ver quem estava dentro do carro? Adélia hesita, tentando lembrar com clareza. Adélia responde: Não direito. Só sei que era um carro escuro e que sumia assim que eu tentava olhar mais de perto. Pedro anota mentalmente o detalhe, mais uma peça no quebra-cabeça que cresce a cada dia. Pedro murmura: Isso confirma que não foi um assalto qualquer. Alguém estava de olho em você há um tempo. Adélia se abraça, tremendo de leve mesmo dentro de casa. Adélia continua: E o pior, Pedro, é que eu nem sei se devo continuar morando aqui. E se voltarem? Pedro observa a fragilidade da mulher à sua frente, sentindo o peso da própria responsabilidade nessa situação. Pedro responde: Eu vou providenciar uma proteção extra para você o quanto antes. Você não devia ficar sozinha aqui até a gente entender melhor o que está acontecendo. Pedro promete ir até a casa dela ainda naquela manhã, desligando o telefone com as mãos tremendo de raiva e frustração. Liga imediatamente para Adriana, que atende ainda sonolenta. Pedro anuncia: Adriana, aconteceu uma coisa grave. A casa da Adélia foi assaltada. Levaram tudo o que sobrava do material do Dalto. Do outro lado da linha, um silêncio pesado se instala antes da resposta. Adriana sussurra: Não pode ser. Pedro continua, tentando manter a própria voz firme: Eu vou até lá agora. Preciso entender o que ainda pode ter sobrado. Adriana murmura, a voz embargada: Eu estava tão perto, Pedro. A gente estava tão perto de finalmente conseguir provar minha inocência. Pedro responde, tentando transmitir uma confiança que ele mesmo não sente por completo: A gente ainda não perdeu tudo, Adriana. Eu vou até a casa da Adélia agora mesmo. Adriana insiste em acompanhá-lo, mas Pedro pede que ela espere em casa, temendo que a presença dela levante ainda mais suspeitas caso alguém esteja observando os movimentos dos dois. Pedro pondera: Se alguém está de olho em quem se aproxima da Adélia, é melhor eu ir sozinho dessa vez. Adriana relutantemente concorda, mas o próprio corpo se recusa a ficar parado. Enquanto espera notícias, liga para Rosa, a amiga que abriga Adriana e a família dela desde que ela saiu da cadeia, precisando desabafar com alguém. Adriana desabafa: Rosa, eu não aguento mais essa sensação de que toda vez que a gente chega perto da verdade, alguém aparece para puxar o tapete. Rosa, do outro lado da linha, escuta com atenção antes de responder. Rosa pondera: Filha, isso só prova que você está perto demais para alguém se sentir confortável. Gente que não tem nada a esconder não se preocupa em roubar papel velho. Adriana absorve a lógica da amiga, um fio de esperança renascendo em meio ao desespero. Adriana murmura: Você tem razão. Se estão tão desesperados assim para sumir com as provas, é porque as provas realmente importam. Rosa reforça: Exatamente. Não desiste agora, Adriana. Vocês estão mais perto do que imaginam. Em outro momento, já na casa modesta de Adélia, Pedro encontra a mulher sentada na sala,
cercada de gavetas reviradas e armários abertos, o rosto pálido. Pedro pergunta, se aproximando com cuidado, como você está? Adélia responde, a voz ainda fraca, com medo, Pedro. Muito medo. Pedro se senta ao lado dela, examinando a bagunça deixada pelos assaltantes. Pedro observa. Isso não parece trabalho de amador. Sabiam exatamente o que estavam procurando. Adélia assente, abraçando o próprio corpo como se sentisse frio mesmo dentro de casa. Adélia murmura, eu avisei que isso podia acontecer. Desde que comecei a ajudar vocês, eu sinto que estou sendo vigiada. Pedro sente uma pontada de culpa. Pedro pergunta, você quer parar? Eu entendo se você não quiser mais se envolver nisso. Adélia hesita, olhando para o próprio colo por um longo instante antes de responder. Adélia murmura, eu não sei mais o que quero, Pedro. Só sei que não durmo direito desde que meu marido morreu, e agora isso. Pedro observa a mulher, reconhecendo sinais de alguém prestes a desistir de tudo. Do outro lado da cidade, sem que ninguém saiba ainda, Ademir, pai de Pedro, advogado já desmoralizado por denúncias de assédio e suspeito de ter fraudado o laudo da morte de Arthur, recebe uma ligação em seu próprio escritório, o rosto se fechando à medida que escuta a voz do outro lado. Ademir questiona, a voz baixa. Vocês conseguiram tudo? Nada ficou para trás? A voz do outro lado responde algo que deixa Ademir momentaneamente aliviado. Ademir murmura, ótimo. Isso devia resolver o problema. Luan, assessor de confiança de Ademir, entra na sala nesse instante, encontrando o antigo chefe desligando o telefone às pressas. Luan pergunta, que ligação foi essa? Ademir hesita, escolhendo as palavras com cuidado. Ademir responde, nada que deva te preocupar, Luan. Luan observa o próprio patrão com desconfiança crescente, mas decide não insistir, temendo descobrir algo que não vai conseguir carregar em silêncio por muito mais tempo. Luan murmura, mais para si mesmo do que para Ademir. Cada dia que passa, eu entendo menos até onde o senhor está disposto a ir. Ademir não responde, absorto nos próprios pensamentos, o alívio de ter eliminado uma ameaça imediata já cedendo espaço para preocupação com os próximos passos de Pedro. Mais tarde naquele mesmo dia, Adélia liga para uma prima distante, a única pessoa em quem ainda confia o suficiente para desabafar sem medo de julgamento. Adélia desabafa ao telefone. Eu acho que vou embora daqui, Marisa. Vender a casa, mudar de cidade, sumir. A prima, do outro lado da linha, escuta em silêncio antes de responder. Prima questiona, você tem certeza disso? Isso não vai resolver o medo, só vai adiar ele. A Adélia suspira, cansada. Adélia murmura, eu não aguento mais viver com medo de que batam na minha porta de novo. A prima insiste, gentil, mas firme. Prima aconselha, fala com o advogado antes de decidir qualquer coisa, Adélia. Talvez ele consiga te proteger de um jeito que você nem imagina. Adélia promete pensar, desligando o telefone ainda incerta sobre o próprio futuro. Enquanto isso, na casa de Rosa, Yuri, segurança contratado por Pilar, mas infiltrado na mansão a serviço de Adriana, aparece sem avisar, o rosto carregado de uma preocupação que não é da própria segurança na mansão, mas de algo maior. Yuri comenta, sentando-se à mesa da cozinha. Rosa, posso te contar uma coisa? Preciso desabafar com alguém que não seja Adriana ou o Pedro. Rosa se senta ao lado dele, atenta. Rosa responde, pode falar, Yuri. Eu escuto. Yuri hesita antes de continuar, organizando os próprios pensamentos. Yuri confessa, eu tenho medo de que esse plano inteiro desmorone, Rosa. Cada semana que passa, mais gente descobre pedaços da verdade, mais gente fica desesperada para esconder alguma coisa. E quanto mais desesperados eles ficam, mais perigoso fica para todo mundo que está ajudando a Adriana. Rosa segura a mão de Yuri, o gesto carregado de compreensão. Rosa murmura, eu sinto esse mesmo medo, Yuri, todos os dias. Yuri observa a mulher mais velha, surpreso com a confissão dela. Yuri questiona, você também? Achei que só eu estivesse duvidando se a gente vai conseguir chegar ao fim disso tudo inteiro. Rosa suspira, o peso dos últimos meses evidente na própria expressão. Rosa responde, eu vejo a Adriana lutando com tanta força, e Yuri, que às vezes esqueço de ter medo por mim mesma. Mas medo por ela, por você, pelo Pedro, esse eu carrego todos os dias. Yuri assente, um pouco mais leve por saber que não está sozinho na própria apreensão. Yuri murmura, só espero que, no final, todo esse risco tenha valido a pena. Rosa aperta a mão dele com mais força. Rosa declara, vai valer, Yuri.
Eu acredito nisso com todas as forças que me restam. Yuri se levanta, preparando-se para voltar à mansão antes que alguém note a própria ausência prolongada. Yuri agradece. Obrigado por me ouvir, Rosa. Às vezes eu preciso só desabafar com alguém que entenda o peso disso tudo. Rosa sorri, um sorriso cansado, mas genuíno. Rosa responde: a porta dessa casa está sempre aberta para você, Yuri. Para todos que estão nessa luta junto com Adriana. Yuri se despede com um aceno breve, o coração um pouco mais leve depois de compartilhar o próprio fardo, mesmo sabendo que o perigo real continua tão presente quanto antes. No dia seguinte, Pedro retorna à casa de Adélia, decidido a convencê-la a não desistir. Pedro pede, a voz calma: Adélia, eu sei que você está com medo. Mas se você desaparecer agora, a gente perde a única testemunha viva que ainda pode nos ajudar a provar a inocência da Adriana. Adélia encara Pedro, o dilema estampado no rosto. Adélia questiona: e se eu ficar e acontecer alguma coisa pior comigo? Pedro responde, sincero: eu não posso te prometer que não vai acontecer nada. Mas posso te prometer que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te proteger, se você decidir continuar. Adélia respira fundo, o peso da decisão pairando no ar por um longo instante. Pedro continua, tentando reforçar o próprio argumento. Eu posso providenciar uma segurança extra para você, se precisar. Conheço gente de confiança que pode ficar de olho na sua casa por um tempo. Adélia observa Pedro, surpresa com a oferta. Adélia pergunta: você faria isso por mim? Pedro responde, sem hesitar: você já arriscou demais ajudando a gente, Adélia. É o mínimo que posso oferecer em troca. Adélia sente os olhos marejarem, tocada pela consideração do advogado. Adélia murmura: finalmente, eu preciso de um tempo para pensar, Pedro. Só isso. Pedro assente, respeitando o espaço que ela pede, mas o próprio coração dispara ao perceber que pode estar prestes a perder a peça mais importante da investigação. Antes de Pedro ir embora, porém, Adélia hesita na porta, como se algo ainda pesasse na consciência dela. Adélia chama: Pedro, espera. Pedro se vira, atento. Pedro pergunta: o que foi? Adélia baixa a voz, olhando para os lados como se temesse ser ouvida por alguém. Adélia revela: eu não contei uma coisa antes. Por medo, principalmente. Mas acho que chegou a hora. Pedro sente o coração acelerar novamente. Pedro questiona: que coisa? Adélia entra em casa rapidamente, retornando minutos depois com um envelope pardo, amassado nas bordas, escondido dentro de um livro de receitas antigo. Adélia explica: quando Dalto começou a receber ameaças, ele me pediu para fazer uma cópia de tudo que ele tinha guardado. Escondida, separada do resto. Ele disse que, se alguma coisa acontecesse com ele, eu devia guardar isso em segurança e só entregar para alguém de confiança. Pedro encara o envelope, o coração disparado. Pedro murmura: e você nunca contou isso a ninguém? Adélia balança a cabeça, os olhos marejados. Adélia responde: eu tinha medo demais, Pedro. Medo de que, se alguém soubesse que existia uma cópia, viessem atrás de mim de um jeito ainda pior. Pedro segura o envelope com cuidado, quase reverência. Pedro pergunta: há quanto tempo você guarda isso escondido? Adélia pensa por um instante antes de responder. Adélia murmura: desde antes dele morrer. Ele já desconfiava que algo ruim podia acontecer, então me pediu para esconder bem longe de onde qualquer um pudesse procurar. Pedro sente um misto de gratidão e frustração. Gratidão pela cautela do perito, frustração por ter perdido tanto tempo sem saber que essa cópia existia. Pedro pergunta: posso abrir agora? Adélia assente, ainda tensa. Adélia responde: pode. Eu acho que já não aguento mais guardar esse peso sozinha. Pedro abre o envelope devagar, encontrando páginas copiadas às pressas, algumas borradas, mas legíveis o suficiente. Folheia rapidamente, o coração acelerando a cada linha. Pedro murmura: isso pode ser exatamente o que a gente precisava. Adélia observa o advogado, um misto de alívio e medo ainda estampado no rosto. Adélia pergunta: isso é o suficiente para provar a inocência da Adriana? Pedro responde, cauteloso, mas esperançoso: ainda precisa analisar tudo com calma. Mas isso já é muito mais do que tínhamos ontem. Antes de sair, Pedro examina rapidamente algumas das páginas ali mesmo, sentado na sala de Adélia, tentando entender a lógica da organização que Dalto tinha deixado. Pedro comenta, meio para si mesmo: ele organizou isso por data, não por nome. Interessante. Adélia se aproxima, curiosa. Adélia pergunta: isso muda alguma coisa?
Pedro reflete por um instante antes de responder. Pedro explica. Pode significar que ele estava documentando uma sequência de eventos, não só reunindo provas contra uma pessoa específica. Talvez ele estivesse tentando entender uma cadeia inteira de acontecimentos, não só apontar um único culpado. Adélia franze a testa, tentando processar a explicação. Adélia murmura. Você acha que tem mais de uma pessoa envolvida nisso tudo? Pedro guarda as páginas de volta no envelope, cuidadoso. Pedro responde. Eu já suspeitava disso há um tempo. Agora, com esse material, talvez a gente finalmente consiga provar. Em outro momento, já na casa de Rosa, Pedro estende o material sobre a mesa, Adriana debruçada ao lado dele, os dois analisando cada página com atenção redobrada. Adriana comenta, apontando para um trecho específico. Olha esse padrão aqui, Pedro. O jeito como os documentos foram organizados, escondidos, recuperados só depois de muito custo. Pedro observa o que ela aponta, tentando entender o raciocínio. Pedro pergunta, o que você está pensando? Adriana continua, os olhos brilhando de uma intuição crescente. Isso me lembra muito o jeito que a Dinah age. Ela também escondeu o anel do Arthur, também foi flagrada roubando depois, ameaçando o Edivaldo para manter segredo. Pedro absorve o raciocínio, considerando a possibilidade. Pedro pondera. Você acha que ela pode estar por trás do assalto na casa da Adélia? A Adriana hesita, mas a lógica parece se encaixar cada vez mais. A Adriana responde, não sei se ela mesma entrou na casa. Mas o jeito calculado, sem violência, focado só nos papéis específicos, isso tem a cara de alguém que sabe exatamente o que precisa esconder e até onde está disposto a ir para isso não vir à tona. Pedro folheia mais algumas páginas, tentando encontrar qualquer menção direta de Ná no material recuperado. Pedro comenta, não encontrei o nome dela em nenhuma dessas páginas ainda. Mas isso não significa que ela não esteja envolvida de outra forma. A Adriana pondera, cruzando os braços. A Adriana questiona, que outra forma seria essa? Pedro reflete por um instante antes de responder. Pedro sugere, talvez ela não tenha pago o Dalto diretamente. Talvez ela soubesse de alguma coisa e tenha usado essa informação como moeda de troca com outra pessoa, alguém que tivesse mais recursos para agir. A Adriana absorve a teoria, uma nova camada de complexidade se abrindo diante dela. A Adriana murmura. Isso significaria que a Dinah é só uma peça de um jogo maior, não a mandante principal. Pedro concorda, sombrio. Pedro responde. E se for isso mesmo, precisamos descobrir quem está puxando as cordas por trás dela. A Adriana se recosta na cadeira, o peso da nova possibilidade assentando aos poucos. A Adriana declara. Então, além de testar a reação da Dinah, também preciso ficar de olho em quem ela anda procurando, quem ela liga, para quem ela pode estar reportando tudo o que descobre dentro da mansão. Pedro assente, anotando mentalmente mais um passo para a investigação. Pedro murmura, a gente vai precisar da ajuda do Yuri para isso. Ele é o único que consegue observar a Dinah de perto sem levantar suspeita. A Adriana concorda, a determinação se solidificando no próprio olhar. A Adriana declara. Então talvez seja a hora de eu testar essa teoria pessoalmente, enquanto o Yuri fica de olho em qualquer movimento estranho dela. Pedro murmura. Se a Dinah está por trás disso, então ela sabe muito mais sobre a morte do Arthur do que qualquer um imaginava. A Adriana assente, a determinação se solidificando no próprio olhar. A Adriana declara. Então talvez seja a hora de eu testar essa teoria pessoalmente. Mal, que passava pela sala carregando uma caixa de mantimentos para ouvir o fim da conversa. Mal pergunta, testar o quê? Do que vocês estão falando? Adriana resume rapidamente a suspeita sobre Dinah, o irmão escutando com atenção crescente. Mal questiona, você vai confrontar ela sozinha? Isso não parece arriscado? Adriana tranquiliza o irmão com um meio sorriso. Adriana responde, não vou confrontar diretamente, mal. Só vou plantar uma semente e ver como ela reage. Mal ainda parece preocupado, mas confia no julgamento da irmã. Mal murmura, só toma cuidado. Essa mulher já provou que é capaz de coisas feias quando se sente encurralada. Adriana agradece a preocupação com um aceno, guardando o conselho do irmão para si mesma. Do outro lado da mansão, dias depois, Adriana aproveita uma visita de rotina para observar Dinah de perto, decidida a plantar uma semente que possa confirmar a própria suspeita. Adriana encontra Dinah na cozinha, organizando talheres com a atenção de sempre. Adriana comenta, casual, como quem apenas puxa assunto. Sabia que encontramos mais informações sobre o caso do perito que investigou a morte do Arthur? O Dalto.
As mãos de Diná param no ar por uma fração de segundo, o talher quase escapando entre os dedos. Diná responde, tentando manter a voz neutra. Não sabia, não. Isso é bom para você, não é? Adriana observa cada gesto da governanta com atenção redobrada. Adriana continua. Ainda mais porque encontramos pistas novas sobre quem pode ter tentado destruir as provas. Alguém invadiu a casa da viúva dele há poucos dias. Diná se vira, o rosto tentando manter a compostura, mas os olhos traindo um brilho de pânico contido. Diná murmura, que coisa terrível. Espero que consigam descobrir quem fez isso. Adriana sorri de leve, um sorriso calculado, quase predatório. Adriana responde, eu também espero, Diná. Porque, sabe, tem um padrão interessante nesse assalto. Alguém que sabe exatamente o que quer, sem deixar rastro, sem violência desnecessária. Diná desvia o olhar, as mãos apertando o pano de prato com mais força do que necessário. Diná murmura, não sei do que você está falando. Adriana se aproxima mais um passo, a voz baixando de tom, quase confidencial. Adriana insiste, você sabe exatamente do que eu estou falando, Diná. Eu vi o jeito como você reagiu agora mesmo. Diná encara Adriana, o pânico finalmente rompendo a máscara de compostura. Diná gagueja, eu não tenho nada a ver com isso. Adriana observa a reação, cada palavra, cada gesto, guardando tudo como prova silenciosa. Adriana responde, calma, eu não disse que você tinha, Diná. Só comentei sobre um assalto. Mas seu rosto contou uma história bem diferente da sua boca agora mesmo. Diná reca um passo, tentando recompor a própria expressão, mas o estrago já está feito. Diná murmura, a voz tremendo, eu preciso voltar ao trabalho. Diná se afasta apressada, quase derrubando uma pilha de pratos no caminho, o nervosismo evidente em cada movimento. Antes de sair completamente da cozinha, ela para por um instante, respira fundo e se vira novamente para Adriana. Diná questiona, tentando parecer casual. Você mencionou que encontraram pistas novas. Que tipo de pistas, exatamente? Adriana sorri de leve, percebendo a tentativa mal disfarçada de extrair mais informação. Adriana responde, vaga de propósito. Ainda estamos analisando tudo com calma, Diná. Mas logo, tudo vai ficar mais claro. Diná assente, engolindo em seco, e finalmente se retira da cozinha, o passo mais apressado do que o normal. Adriana deixa ir, sem insistir mais, satisfeita com o que acabou de confirmar sem precisar de nenhuma prova documental. Sozinha na cozinha vazia, Adriana sorri para si mesma, o próprio coração acelerado com a confirmação silenciosa que acabou de obter. Adriana sussurra, para ninguém em especial, agora eu sei que estou no caminho certo. Só falta uma coisa para transformar essa reação em prova de verdade. De volta à casa de Rosa, Adriana relata tudo a Pedro, os dois debruçados mais uma vez sobre o material recuperado do envelope de Adélia. Adriana conta, a reação da Diná confirmou o que eu já desconfiava. Ela sabe de alguma coisa, Pedro. Talvez não tenha executado o assalto com as próprias mãos, mas ela está envolvida de algum jeito. Pedro escuta atentamente, já organizando os próprios pensamentos sobre os próximos passos. Pedro pondera. O problema é que reação não é prova, Adriana. A gente precisa de algo concreto que ligue a Diná ao assalto, ou pelo menos ao Dalto antes da morte dele. Adriana concorda, a frustração momentânea cedendo espaço para determinação renovada. Adriana responde, então vamos continuar cavando. Se a Diná está escondendo alguma coisa, mais cedo ou mais tarde ela vai cometer um erro que a gente pode usar. Pedro pega uma das páginas mais borradas do envelope, examinando-a sob a luz do abajur com atenção redobrada. Pedro comenta, tem uma coisa aqui que eu não tinha notado antes. Uma data específica, marcada com um círculo. Adriana se inclina para ver melhor. Adriana pergunta, que data é essa? Pedro verifica o calendário no próprio celular, comparando com a data circulada no documento. Pedro murmura, é a mesma semana em que o anel de Arthur desapareceu da mansão, segundo o que já sabemos pela Adriana. Adriana sente um arrepio, mais uma peça se encaixando no quebra-cabeça. Adriana sussurra, isso não pode ser coincidência. Pedro segura a mão de Adriana por cima da mesa cheia de papéis, o gesto carregado de um compromisso silencioso. Pedro murmura, a gente vai chegar lá, Adriana. Peça por peça, até reconstruir a verdade inteira. Adriana aperta a mão dele de volta, o olhar fixo nos documentos espalhados sobre a mesa, cada página, cada anotação borrada, um passo a mais na direção de um passado que a família Brandão tentou, por anos, manter cuidadosamente enterrado.
Do outro lado da mansão, sem imaginar o quanto já foi exposta naquela conversa casual na cozinha, Dinah caminha até o próprio quarto, tranca a porta e se senta na cama, as mãos tremendo enquanto encara a caixinha vazia onde antes guardava o anel de Arthur. Como se, mesmo sem a joia ali dentro, o objeto ainda carregasse o peso de tudo que ela fez e de tudo que ainda pode ser descoberto. Do lado de fora do quarto, Edivaldo passa pelo corredor e ouve um som abafado, Dinah chorando sozinha, tentando abafar o próprio choro contra um travesseiro. Ele hesita, lembrando do episódio em que ela o ameaçou por causa do anel, mas a humanidade fala mais alto que o rancor. Edivaldo bate de leve na porta. Edivaldo chama. Dinah, está tudo bem aí dentro? Do outro lado, o choro para abruptamente, substituído por uma tentativa apressada de recompor a própria voz. Dinah responde, a voz ainda embargada. Estou bem, Edivaldo. Só um mal-estar passageiro. Edivaldo não acredita completamente, mas decide não insistir, lembrando da ameaça recente que recebeu dela. Edivaldo murmura, através da porta. Se precisar de alguma coisa, estou por aqui. Ele se afasta, ainda intrigado com o comportamento estranho da governanta nos últimos dias. Primeiro o flagrante do roubo do anel, depois as ameaças, e agora esse choro escondido que não combina com a mulher dura que ele sempre conheceu. Mais tarde, Edivaldo comenta o episódio com Rosa, que passa pela mansão para uma entrega. Edivaldo conta, a Dinah anda estranha, Rosa. Vocês repararam? Primeiro fica nervosa do nada, depois eu escuto ela chorando escondida no quarto. Rosa escuta com atenção, lembrando da própria conversa recente com Adriana sobre as suspeitas envolvendo a governanta. Rosa murmura, culpa pesa, Edivaldo. Mais cedo ou mais tarde, o peso de esconder tanta coisa acaba aparecendo de algum jeito. Edivaldo concorda, ainda sem saber a extensão completa do que Rosa e Adriana já desconfiam. Edivaldo responde, espero que, seja lá o que for, isso não coloque mais ninguém em perigo. Rosa se despede, guardando consigo a informação nova. Mais uma peça que, somada ao resto, só reforça a suspeita crescente contra Dinah. Naquela noite, já tarde, Adriana não consegue dormir. Senta-se na cama, revisando mentalmente cada detalhe do dia. A reação de Dinah na cozinha, o relato de Edivaldo sobre o choro escondido, a cópia secreta que Adélia finalmente entregou. Cada peça parece se encaixar, mas ainda falta o elo final que transforme suspeita em certeza. Pedro liga, também sem conseguir dormir, a voz cansada, mas desperta. Pedro pergunta, você também não está conseguindo dormir? Adriana responde, um meio sorriso na voz apesar do cansaço. Como eu conseguiria, depois de um dia desses? Pedro ri de leve, o som reconfortante mesmo à distância. Pedro comenta, eu fiquei pensando na organização dos documentos do Dalto. Por data, lembra? Adriana se senta mais ereta na cama, o interesse despertando de novo. Adriana questiona, e você chegou a alguma conclusão? Pedro responde, a voz ganhando um tom mais animado. Acho que ele estava documentando uma sequência de pagamentos. Não só um, Adriana. Vários, ao longo de meses, vindos de pessoas diferentes. Adriana sente um arrepio, juntando as peças rapidamente. Adriana murmura, isso significa que não foi só o Ademir que pagou ele. Pode ter sido mais gente tentando comprar o silêncio dele ou pedindo alterações diferentes no laudo. Pedro confirma, exatamente essa minha teoria. E se a Dinah está entre essas pessoas, o assalto na casa da Adélia faz ainda mais sentido. Ela precisava impedir que a gente encontrasse o nome dela nessa lista. A Adriana absorve a possibilidade, uma nova determinação tomando conta dela. A Adriana declara, então amanhã a gente volta a examinar cada página com mais cuidado. Se o nome dela estiver em algum lugar desses documentos, a gente vai encontrar. Pedro concorda, o cansaço momentaneamente esquecido diante da nova pista. Pedro murmura, a gente está cada vez mais perto. Adriana, eu sinto isso. Adriana fecha os olhos por um instante, permitindo-se sentir, pela primeira vez em dias, um fio genuíno de esperança. Adriana responde, eu também sinto, Pedro. E depois de tudo que perdi, eu não vou deixar ninguém, nem a Dinah, nem qualquer outro Brandão, impedir que essa verdade venha à tona. Os dois se despedem, cada um voltando ao próprio quarto com o mesmo pensamento circulando na cabeça. A verdade sobre a morte de Arthur está mais perto do que nunca, escondida em algum lugar entre as páginas borradas de um envelope que quase não existiu, e no rosto amedrontado de uma governanta que já não consegue mais esconder o próprio pânico atrás da máscara de autoridade que sustentou por tantos anos.
Do outro lado da mansão, incapaz de dormir pelo mesmo motivo, Dinah acende a luz do próprio quarto e pega o celular, digitando um número que não usa muito tempo. Decidida, finalmente, a avisar alguém que o cerco está se fechando e que talvez seja a hora de decidir até onde está disposta a ir para proteger o próprio segredo. A ligação demora a ser atendida. Quando finalmente alguém responde do outro lado, a voz sai baixa, quase um sussurro, como se mesmo dentro da própria casa Dinah temesse ser ouvida. Dinah sussurra: "Precisamos conversar. Amanhã, no lugar de sempre." Do outro lado da linha, uma voz que ela conhece bem responde algo curto, quase seco. Dinah insiste: "Não pode esperar. As coisas estão saindo do controle." Ela desliga o telefone sem se despedir, guardando o aparelho debaixo do travesseiro como se aquilo pudesse esconder o próprio medo. Os olhos fixos no teto do quarto, Dinah finalmente permite que uma lágrima solitária escorra pelo rosto, não de arrependimento completo, mas do peso cansativo de anos inteiros carregando um segredo que, ela sabe, está cada vez mais perto de vir à tona por completo.